A graça e a paz, meus irmãos. Estamos aqui mais um domingo para louvarmos ao nosso Deus em comunhão, em espírito e em verdade, apesar de não estarmos juntos presencialmente, mas nós estamos juntos em espírito e vamos louvar ao nosso Deus com alegria. Paz e amor, gosto tanto de ti. Paz e amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado, te adoro. Paz e amor, gosto tanto de ti, meu Jesus amoroso, tu és, meu Jesus amoroso, tu és, minha alma limpa-se, o Espírito enviaste, meu Jesus amoroso, tu és, Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas, em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Mais uma vez, paz e amor, gosto tanto de ti. Paz e amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado, te adoro, Pai de amor, gosto tanto de ti. O nosso Pai nos ama e o mínimo que nós podemos fazer é amá-lo de volta. Que Deus nos abençoe. Irmão Alisson. Paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos mais um domingo na casa do Senhor. E em função do decreto, ainda estamos com nossos cultos online. Mas graças a Deus, porque o Senhor continua cuidando do seu povo, nos livrando de todo mal. Vamos louvar uma canção. Essa canção é uma canção antiga. O cantor Eliezer Rosa faleceu este ano. Mas é uma canção que fala sobre a presença do Senhor Jesus Cristo em nosso meio. Deus, ele continua atuando, meu irmão. Ele está vivo, ele continua trabalhando, curando. Ele continua contemplando nossas dores e tem nos livrado de todo o mal. Vamos louvar ao Senhor. Pela fé eu contemplo o homem de branco no meio do templo. Com o olhar de amor, com o olhar do Senhor, me atraindo para si. Pela fé eu contemplo, no meio do templo, Jesus passeando. E no seu resplendor, como um brilho do sol, envolvendo a mim. O homem de branco
está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, Ele está operando, é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Aleluia, Jesus. Ele está perguntando: onde é tua dor? Porque tu choras tanto. Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão. Está bem ao teu lado, ouvindo teu pranto que choras calado. Poderoso Ele é, tudo pode fazer, abre o teu coração. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, Ele está operando, é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, Ele está operando, é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Só Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pais e irmãos, eu estou aqui para lembrá-los mais uma vez a questão dos dízimos e das ofertas, tá certo? Então, você pode fazer o seu depósito nas contas do Bradesco ou Banco do Brasil e enviar-nos o comprovante, enviar para o meu Zap, ok? Mas antes de finalizar, né, eu gostaria de contar para você um breve testemunho que não foi meu, mas foi de uma irmã que compartilhou comigo. Ela disse o seguinte, que num dia desses, né, foram as pessoas amigas para a casa dela, tá certo? Passaram assim uns dias, né? E tudo bem, tudo direitinho. Depois eles foram embora e ela ficou se autoanalisando. Analisando o quê, irmã Fátima? O seguinte, que naqueles dias o custo, né, que ela gastou para cuidar daquelas pessoas, sabe, para manter aquelas pessoas em sua casa, foi assim alto. Ela não estava reclamando, mas ela começou a refletir sobre si mesma. O quê? Né? Não é que fazer o bem, que gastar um pouco mais com o nosso próximo seja ruim, não. Mas a questão foi, por que eu investi tão alto, né, nessa visita desses meus amigos? E quando é para eu contribuir na casa do Senhor, eu entrego o mínimo do mínimo. E eu achei interessante essa reflexão, meus irmãos. Porque muitas vezes como mulheres, nós vamos para a cidade ou ao shopping e quando vamos comprar nossas coisas, nós não medimos esforço, né? Não pensamos
gastamos muitas vezes aquilo que a gente nem podia gastar. Mas quando se fala na casa do Senhor, a gente fica cheio de restrição, né? Achando que está entregando muito. E vai por aí, uma série de questões. Então, o que eu quero deixar para mim e para você, nessa manhã de domingo, é que nós sejamos disponíveis para, né, trazer para a casa do Senhor os dízimos e as ofertas. Porque quando nós trazemos, isso já é conhecimento da igreja, é porque nós já recebemos do Senhor. Foi o Senhor que nos deu tudo, a saúde, o trabalho, tudo. Então nós trazemos aquela parte que a Bíblia descreve para que nós ofertemos e dizimemos na casa do Senhor, tá certo? E vocês e nós poderemos fazer muito mais. Minha palavra é de incentivo, para que a gente pense mais na igreja, não é? Para que a gente pense no reino, para que a gente possa se esforçar, meus irmãos, e contribuir. Há muitas formas, mas essa é específica nos dízimos e nas ofertas, tá certo? Que Deus lhe abençoe, nos abençoe, tenha uma ótima semana. Olá, aqui quem está falando é o pastor e professor Arthur Eduardo. Nós estamos mais uma vez trazendo uma palavra da parte do Senhor para você que acompanha os cultos aqui da IEVCA, Igreja Evangélica Aliança. Nossa igreja que fica situada na rua Aldon Rodrigues de Moraes Rego, número 20, em Cidade Universitária. Nossos cultos são às quartas-feiras, uma reunião bíblica de oração, e aos domingos nós temos, sempre às 10 horas da manhã, nosso culto de celebração. É uma alegria estar com você e compartilhar algo que vem da parte do Senhor para os nossos corações. Nesses dias, nessa época em que nós aqui no estado de Pernambuco estamos sendo restringidos na atuação da celebração dos nossos cultos públicos. Até o dia de hoje, dia 13 de junho de 2021, nós não pudemos abrir para o culto público, então nós estamos fazendo online. A partir desta próxima semana, dia 14 em diante, haverá uma diminuição nas restrições, de modo que no próximo domingo, permitindo Deus, estaremos aqui às 10 horas da manhã com a igreja aberta e você e sua família são os nossos convidados. E eu gostaria de compartilhar hoje uma porção da palavra do Senhor com você e com sua família, que tem, no meu modo de ver, uma mensagem profunda para nós. Mas antes eu gostaria que nós orássemos, né? Você, onde estiver nos acompanhando, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, glorificado seja o Teu nome. Nós Te louvamos e bendizemos nesse momento, Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos fortaleça. Que o Senhor tire, meu Pai, dos nossos olhos todas as escamas. Que o Senhor, meu Pai, revigore o que está cansado, aquele que está enfraquecido. Que o Senhor abençoe, meu Pai, aquele que está no hospital agora, aquele que está enfermo. Que o Senhor restaure a saúde, que o Senhor opere, meu Deus, naquela família que está em desarmonia, que haja, meu Pai, harmonia dos lares, que o Senhor traga, meu Deus, agora, meu Deus, onde as pessoas estiverem vendo esse vídeo, traga os seus corações cativos à Tua palavra. Nós Te louvamos e Te bendizemos por tudo, em nome de Jesus, o nosso Deus. Que o homem nada fale de si, mas que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de compartilhar um texto no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, um profeta que ele é muito conhecido, é tido como um dos profetas maiores da Bíblia, um dos que mais escreveu no Antigo Testamento, mas é desconhecido. As pessoas hoje cada vez mais, elas desconhecem cada vez mais o Antigo Testamento, elas não conhecem o Antigo Testamento, a riqueza do Antigo Testamento, a mensagem do Antigo Testamento, o alcance do Antigo Testamento, e muitas vezes perdemos com isso. Quando nós não conhecemos a Bíblia, nós perdemos aquilo que é de precioso do ensino de Deus para a nossa vida. Nós perdemos o que Deus tem de ensino, de mandamentos, de preceitos, de conceitos para a nossa vida, e nós muitas vezes ficamos limitados a porções que são mais claras para nós. E isto,
não é? Até certo ponto é bom entender bem o que você está lendo. Não adianta você não compreender o que lê. Mas isso não quer dizer que você não deve se esforçar para entender. Isso não quer dizer que você não deve procurar saber aquilo que você não compreende. Se você não entende a palavra, você perde de receber. Então, os profetas, eles estão, grosso modo, nesse grupo que é virtualmente desconhecido da igreja. As pessoas não sabem mais hoje a importância, teor da mensagem profética. Não é diferente com o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel viveu em um período de transição. Ele está dentre os cativos de Jerusalém que foram levados para a Babilônia, num período muito conturbado da história de Israel. A monarquia em Israel está acabando. Os reis agora são vassalos do Império Babilônico. Eles colocam quem querem para governarem os judeus. Milhares de judeus foram levados para a Babilônia para que o povo ficasse descaracterizado, perdesse sua identidade. O povo foi esmagado por uma cultura estranha, gentílica, apesar do povo ter dado margem para esse juiz divino. Foi apóstata, desobediente, não atentou aos preceitos da palavra, matou, perseguiu os profetas, escarneceu da mensagem do Senhor, não atentou àquilo que Deus estava falando havia séculos com o próprio povo. A despeito disso tudo, nós vemos que quando o povo vai para o cativeiro, realmente é um estado de calamidade que assola toda a Judeia, todo o reino de Judá, o reino que Ezequiel havia nascido. Quando ele nasceu, ainda existia o reino de Judá, e ele vê esse reino destruído. Ezequiel, muito provavelmente, ele era um jovem adulto quando viu o templo de Jerusalém ser destruído pelas forças de Nabucodonosor no ano 586. Provavelmente também ele já havia sido deportado, já havia sido levado cativo para a Babilônia, mas ele ficou sabendo que o templo estava destruído. Ele ficou sabendo que a terra de Judá, do reino de Judá, havia sido completamente arrasada pelos babilônios. O que ficara na terra eram pessoas fracas, doentes, pobres e que não ofereciam nenhum tipo de perigo para os babilônios. Enquanto isso, o grosso da população ativa havia sido levada cativa para a Babilônia. Então nós temos naquele momento, naquele período, Babilônia, Ezequiel, Daniel e alguns outros profetas vivendo aquele período. Ezequiel é contemporâneo de Daniel, e Daniel profetiza também nesses dias. Observe que Deus revela a Ezequiel visões acerca do reino de Deus que são terríveis, acerca do reino da Judéia, que são terríveis, motivo pelo qual o povo havia sido levado cativo para a Babilônia. Deus mostra no livro de Ezequiel o pecado da idolatria oculto por parte dos judeus, a apostasia do povo, a displicência espiritual, a negligência com que os sacerdotes lidaram com a lei. E a palavra de Ezequiel, durante todo o livro que leva o seu nome, é enfática em relação ao abandono do povo em relação à lei. O povo havia abandonado os preceitos de Deus. Então Ezequiel, ele profetiza em um momento muito conturbado para
os judeus. Além disso, lá na Babilônia, muitos dos cativos desterrados não queriam mais ouvir a palavra, se opunham à palavra, até culpavam Deus, viu, por causa do seu infortúnio. Não atentaram para os seus próprios pecados. Então você tem, por um lado, um estado de calamidade, e por outro lado, uma dureza de coração que era, até para os padrões de Israel apóstata naqueles dias, era um padrão atípico. Eles se colocaram veementemente contra a mensagem da parte de Deus, ao ponto de Deus dizer no livro de Ezequiel que estava enviando o profeta para um povo que tinha o rosto como de ferro, ou seja, um povo que se opunha à mensagem profética. Mas no capítulo 1 você vê Ezequiel dizendo que esteve às margens de um rio da Babilônia chamado Quebar, e nesse dia ele tem uma visão, e ele descreve a visão em detalhes. Ele diz que veio a palavra do Senhor a ele, Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Capítulo 1, versículo 3. E no quarto versículo em diante, ele começa a descrever a visão. E diz: olhei, e eis um vento tempestuoso que vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como cor de âmbar que saía do fogo. Então ele tem uma visão majestosa. Esta visão se assemelha àquilo que aparecia nos dias em que Moisés andava com o povo peregrinando no deserto de Zim, no deserto do Sinai. E eles chamaram aquela visão de a glória do Senhor. Era o que Ezequiel estava vendo, uma visão da glória do Senhor. No versículo 5 ele diz: e no meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência, tinha a semelhança de um homem, ou seja, todos eles eram como hominídeos, o corpo de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles tinha 4 asas, e os seus pés eram pés direitos, e as plantas de seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor do cobre polido. Ou seja, esses 4 seres que ele vê são como 4 pilastras ou colunas. Os pés direitos são chatos, então ele está dizendo que cada um deles possuía uma base como se fosse uma coluna, então eram pilastras. E ele diz mais, no versículo 8: e tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Versículo 9: uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada um andava diante do seu rosto. Então era como se os rostos desses tivesse cada um deles com seus rostos, e esses 4 andavam em conjunto. E ele descreve mais: e a semelhança do seu rosto era como o rosto de um homem, e a mão direita todos tinham o rosto de leão, a mão esquerda tinha o rosto de boi, e também rosto de águia os 4 tinham. E o seu rosto e as suas asas eram separados em cima, cada qual tinha 2 asas juntas, uma a outra, e 2 cobriam os corpos deles. Cada qual andava diante do seu rosto para onde o Espírito havia de ir, e iam, não se viravam quando andavam, então eles andavam em conjunto. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardente. Se assemelha até certo ponto com a visão de Isaías, lá no capítulo 6, quando ele chama aqueles seres de serafim. O serafim é uma serpente de fogo, e ele diz que esses seres eles tinham um aspecto do fogo ardente. Percebe que há uma semelhança. E ele continua dizendo o seguinte:
Versículo 14, e os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. Vejam que eles eram extraordinariamente rápidos, como se aparecesse e desaparecesse, aparecesse e desaparecesse, mostrando essa glória do Senhor. E viu os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como cor de turquesa, e as 4 tinham a mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra eram como se estivera uma roda no meio de outra roda. Cada uma dessas pilastras tinha 4 rodas, cada roda para um rosto, e essas rodas elas estavam concêntricas. Então ele estava vendo como se fosse 4 pilastras com rodas, assemelhantes a uma carruagem. Observe que essa carruagem desce do céu. E ele continua dizendo no versículo 17: andando elas, andavam pelos 4 lados deles, não se viravam quando andavam. As rodas, como uma carruagem, seguiam em 2 sentidos, não se virando. Essas rodas eram tão altas que metiam medo, e as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. Ao redor elas tinham esses aparatos, esses ornamentos, como se fossem olhos. Uma visão majestosa que Ezequiel descreve. E ele continua dizendo no versículo 20: para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. E andando eles, andavam elas, parando eles, paravam elas. Elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o espírito dos animais estava nas rodas. E sobre a cabeça dos animais havia semelhança de firmamentos, como um aspecto de cristal terrível estendido por cima sobre a sua cabeça, uma plataforma. Sobre as 4 pilastras, que ele chama de animais, porque se movem, e as rodas junto deles, havia um firmamento. Observe que esse firmamento, ele dá este nome pelo tamanho do que ele vê. Então, como ele vê algo enorme, gigantesco, tão grande que metia medo, ele descreve então essa plataforma como sendo um firmamento. E ele continua dizendo: debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra, cada um tinha 2 que lhe cobriam o corpo de uma banda, cada um tinha outras 2 que cobriam da outra banda. E andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento que estava por cima de sua cabeça. Parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento que estavam por cima de sua cabeça, havia uma semelhança de trono, como de safira. Sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. Ele vê um trono majestoso da cor de âmbar, aquela cor amarelo vermelhado, dando a ideia, não é, daquilo que se viu na antiguidade, no período em que Israel andava no deserto e aparecia e surgia a glória do Senhor no deserto. O que Ezequiel está vendo é uma carruagem. O que ele está vendo são pilastras, são ao mesmo tempo seres viventes, como que pilastras que sustentam um firmamento sobre o qual está um trono, no qual se encontra o Todo-Poderoso. Isto é uma visão extraordinária que nós chamamos de teofania. É uma aparição física de Deus que surge no Antigo e no Novo Testamento.
Se você, meu querido, minha querida, observa até aqui o que Ezequiel está vendo e descrevendo com até riqueza de detalhes, se você observa bem esta visão de Ezequiel, você vai ver que ele está, já na descrição da visão, transmitindo uma mensagem. Para completar o capítulo 1, veja o que é que ele diz no versículo 27. E vi como a cor de âmbar, com um aspecto de fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos para cima, e desde a semelhança dos seus lombos para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor em redor dele. Como o aspecto do arco que aparece da nuvem no dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor ao redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. O capítulo 1 termina com essa descrição extraordinária de um trono esplendoroso, majestoso, com um arco ao redor, um firmamento sobre o qual o trono estava, debaixo do qual estavam esses animais que tinham 4 rostos cada um, e rodas, que descia do céu como se fosse um grande trono, uma grande plataforma móvel. Isso se assemelhava muito à iconografia dos povos antigos, como os babilônicos, inclusive, que colocavam seus deuses, descreviam seus deuses sentados, entronizados sobre querubins. Deus está aqui nesta visão extraordinária, logo no capítulo 1 do livro de Ezequiel, e na descrição com que o profeta descreve a visão que teve, Deus está dizendo que Ele é quem está entronizado sobre os querubins. A magnificência da Babilônia, que esmagava culturalmente os judeus, dentro da qual os judeus estavam como cativos, não sobrepujaria a glória de Deus que descia diretamente do céu. E Deus dizia a Ezequiel uma mensagem clara, simples, inequívoca, meu irmão, minha irmã. Deus estava dizendo a ele o seguinte: sou eu quem está no controle de todas as coisas. Essa palavra hoje, ela se volta diretamente para mim e para você. No mundo em que as incertezas aumentam, no mundo em que vemos tantas coisas que parecem afirmar, defender a ideia de que nós vivemos em um universo caótico, em um sistema desgovernado, Deus separou esta manhã para dizer para mim e para você que nada está fora do controle. Ele detém todo o controle, porque dele é o poder, a glória, a força e o domínio. Os 4 animais simbolizavam 4 aspectos daquilo que podemos observar no ministério de Jesus. O leão representa a majestade sempre, o boi o serviço, o homem, obviamente, a humanidade, e a águia, a divindade. Deus está dizendo, através dessa visão que Ezequiel descreve de modo minucioso, que é dele o poder, é dele a glória, a tarefa, o serviço, a obra é dele, e ele se identifica conosco, porque ele aparece a nós como homem. Veja que tudo isso, meu querido, minha querida, se encarna na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus nós vemos a magnificência de Deus, o serviço divino em nosso favor. Nós vemos a humanidade de Deus, quando da sua divindade ele decide se unir à nossa humanidade através da encarnação. E nós enxergamos a divindade exclusiva de Deus, ou seja, os aspectos do leão, do boi, do homem e da águia. Quer dizer, nós observamos em Jesus o cumprimento visível, tangível daquilo que aparecia no Antigo Testamento de maneira gloriosa, mas distante.
É como se Deus no Antigo Testamento estivesse reverberando uma ideia que os profetas escrevessem e que culminaria ou teria o seu ápice ou a sua concretização no futuro. Mas independentemente de você olhar essa mensagem em Ezequiel ou nos evangelhos, nos dias de Jesus, a verdade perene permanece. Deus está no controle de todas as coisas. Olhando para a Bíblia, nós temos essa certeza, meu irmão, minha irmã, de que o trono não está vazio. No Brasil nós não temos uma monarquia, nós não sabemos o que é ter rei, mas nós entendemos, sim, o papel da autoridade. Não há civilização que não tenha a autoridade como referência, porque senão não pode haver nenhum tipo de comando civilizacional. Toda civilização tem os seus proponentes de autoridade. No Brasil não é diferente. Nós sabemos o que significa termos uma autoridade que guie, que cuide, que dirija, que lidere. Nós, e mais recentemente, temos observado isso, como há anos não víamos. Graças a Deus que nós temos observado isso mais eficientemente no Brasil. Mas em todas as nações é necessário que haja minimamente o papel da autoridade efetiva para que as pessoas elas se sintam protegidas, guiadas, lideradas. Do contrário, a civilização se transforma num caos. Caos era a palavra que dominava nos corações dos judeus nesta época. Por quê? Porque sua autoridade foi arrancada deles. Eles não tinham mais rei, não tinham mais magistrados, não tinham mais governadores, eles não tinham mais sacerdotes, porque o templo havia sido destruído, eles não tinham mais nada. Toda a autoridade deles agora emanava de um povo gentílico, de um povo estrangeiro. Eles agora eram servos de um povo estranho. Mas Ezequiel começa o seu livro dizendo que Deus não havia se esquecido deles. É o que Deus está dizendo para mim e para você. Não importa a situação que estejamos, o Senhor Deus não esquece dos seus. O Senhor Deus não fica devendo nada a ninguém. O Senhor Deus cuida e trabalha muitas vezes no silêncio. O Senhor Deus prepara diante de nós uma mesa perante os nossos adversários. E nós temos que acreditar que Deus, de fato, efetivamente rege, governa a nossa vida de modo que Ele não vai desamparar o justo, Ele não vai desamparar aquele que tem um coração contrito e que o busca. Ezequiel não está ali no rio Quebar sem fazer nada, à toa. Ezequiel é um homem, e durante todo o livro que leva seu nome, você percebe que ele é um homem que incessantemente busca a Deus, busca por respostas, busca a Deus por soluções, fala a Deus sobre questões que para ele parecem insolúveis, mas ele sabia que para Deus não eram. Ele é um homem que clamava a Deus de dia e de noite pelas questões que o cercavam, e Deus respondia ao seu servo. Deus está respondendo para mim e para você hoje, dizendo: não se turbe o vosso coração, não esmoreça, não fraqueje, não duvide, não farrape, não estagne, não pare, não entregue as armas, não entregue os pontos, não descaia o seu semblante. Creia que Deus é quem está no governo de todas as coisas. Os tronos humanos podem ficar vazios, mas o trono divino jamais ficará. O trono divino está ocupado. Deus aparece sobre um trono a Ezequiel, um arco, como o arco íris, aparece ao redor do trono, um arco que mostra o Senhor na sua glória, em um momento em que Israel, os judeus, jamais imaginariam que Deus talvez aparecesse para eles. Estavam com os corações endurecidos, avessos, pensavam, haviam dito já, havia provérbios, veja, nessa época, dizendo que Deus havia se esquecido deles, que Deus não mais se lembrava do seu povo, mas Deus vem de uma maneira inequívoca, numa visão extraordinária, e perfila hoje em um dos livros mais respeitados
no profetismo bíblico, para revelar que Ele jamais esquece dos seus. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso Deus nos ama, irmão, mesmo que nós sejamos infiéis. Quem diz isso é Paulo, o apóstolo. Se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Ora, se João diz em 1 João 4,8 que Deus é amor, e o apóstolo Paulo diz que Ele permanece fiel, então o seu amor permanece, ainda que o nosso vacile, ainda que sejamos frágeis, fracos, ainda que sucumbamos diante das circunstâncias, o Senhor Deus, através do seu amor fiel, nos resgata, Ele nos salva, Ele nos livra, Ele nos dá uma nova perspectiva. O Senhor Deus abre a porta onde não existe. Por quê? Porque Ele cria as coisas do nada, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor Deus não é pego de surpresa, nunca. É Ele quem surpreende. O apóstolo Paulo vai dizer em Atos capítulo 17, que nós não podemos servi-lo de modo algum, porque é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Nós não podemos pensar que Deus é como um homem. Deus não é como um homem. Assim como os gentios pensavam que seus deuses eram homens melhorados, seres sobre-humanos, mas ainda assim muito mais homens do que divinos, muito mais humanos do que divinos, tanto que seus deuses eram todos cheios de defeitos, em quaisquer religiões, de quaisquer povos, ao redor de Israel. Mas o Deus da Bíblia, o nosso Deus, Ele não é como um homem. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não tem erro, não tem pecado. Em Deus, vai dizer o apóstolo Tiago, não há mudança nem sombra de variação. Ele é o Pai das luzes, em quem há toda a perfeição. E isso está devidamente descrito numa visão como esta de Ezequiel, lá no tempo do desterro babilônico, do cativeiro babilônico, em que o povo judeu estava mais desesperançado. É uma das visões mais gloriosas de Deus, é um dos momentos de maior infortúnio. Assim seja também com a minha e com a sua vida. Que a glória do Senhor resplandeça na sua casa. Que a glória do Senhor resplandeça na sua mente. Que a glória do Senhor resplandeça no seu coração. Porque se você estiver como estavam os judeus, desesperançado, cansado, se você estiver como estavam os judeus, negligente, se você estiver displicente em relação às coisas de Deus, até triste ou entristecido pelas circunstâncias da vida, que nessa manhã a glória do Senhor resplandeça na sua vida, em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu queria trazer para você, meu querido, minha querida, você que acompanha nossos vídeos, e eu convido você a curtir essa palavra, compartilhar, passar para os seus contatos, para a sua família, repasse para aquelas pessoas. Se você foi abençoado com essa palavra, que você compartilhe com outros, porque nós não sabemos quem está precisando ouvir exatamente isso que você está ouvindo agora. Amém? Convido você mais uma vez a orar aonde você estiver. Você estiver aí com os seus familiares, você estiver no seu quarto, na sala, você estiver ouvindo essa palavra no carro, que agora nós oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o teu nome, nós te louvamos, Pai, te bendizemos, te adoramos, na beleza da tua santidade, na santidade excelsa, meu Deus, que tu tens. Nós te pedimos nesse momento que esta palavra encontre guarida nos corações, que o Senhor renove nossas forças, que o Senhor dê, meu Deus, em nome de Jesus, ao teu povo, meu Pai, conosco todos os dias. Bendito e exaltado seja o teu nome para sempre. Nós te louvamos, nós te bendizemos por tudo, em nome de Jesus, o nosso Deus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Domingo que vem estamos na IEVCA, às 10 horas da manhã, você é nosso convidado. Até lá, em nome de Jesus.